Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Nina Sabe. Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para relembrar os últimos dias de um dos ícones do cinema, Dennis Hopper. Este ator extraordinário nos deixou um legado inesquecível e hoje vamos desvendar um pouco mais sobre sua vida e carreira. Dennis Hopper era o homem mais louco de Hollywood, um rebelde que mudou a indústria do cinema. E toda a raiva retornou em seus últimos meses de vida, quando ele estava sendo consumido pelo câncer. Quem quisesse entender Dennis Hopper no fim da vida, depois de 5 décadas lutando contra o sistema, deflagrando revoluções e invocando pesadelos obscuros na tela, só precisaria dar uma olhada na casa dele em Venice, na Califórnia. O fato de o lugar não se parecer com nenhuma outra residência já era de se esperar. Um galpão esquisito, incrustado no meio de casas de praia de madeira. O fato de ele ter um revólver e balas soltas na gaveta de meias, no andar superior. A característica mais inesperada do imóvel não era a coleção de arte multimilionária nem a piscina interna, mas sim a cerquinha branca de madeira na frente da casa principal, sinal de um homem orgulhoso de sua propriedade bem cuidada. Hopper construiu essa casa, um loft industrial de planta aberta com cômodos interligados por um labirinto de passarelas, no final da década de 1980. Quando completou 56 anos, levou a futura esposa para morar na casa. Hopper tinha conhecido Victoria Duffy, uma hostess esbelta de 24 anos, em um restaurante, uma semana antes de seu quarto divórcio, da bailarina Catherine Lanasa. Apesar de estar deixando para trás um filho pequeno, Henry, a reputação de Hopper de ameaça fora das telas parecia ser coisa do passado. Ele agora tomava chá com limão e mel, usava ternos Hugo Boss e passava longe das drogas e do álcool, com exceção da maconha. Também passava longas tardes jogando golfe com seu amigo Jack Nicholson. Opie era muito lento no golfe, diz Nicholson. Hopper ainda andava de motocicleta, mas, naquele tempo, o rebelde hippie chapado de Easy Rider, sem destino fazia viagens tranquilas com uma turma de amigos que se autodenominava Guggenheim Motorcycle Club, incluindo Lauren Hutto, Jeremy Irons e Lawrence Fishburne. Eles pegavam um avião e iam para um país onde o Museu Guggenheim estivesse fazendo uma promoção, Rússia, Emirados Árabes, Espanha, e passavam vários dias montados em motos BMW até chegarem ao evento, seguidos por veículos que carregavam a bagagem. Ele até votou em George W. Bush 2 vezes, em parte porque era o contrário daquilo que os atores de Hollywood fariam, e Hopper precisava sempre ser do contra. Ao longo dos anos, Hopper foi expandindo sua casa em Venice. Comprou 2 estúdios de Frank Gehry no terreno vizinho e construiu outra estrutura para formar um complexo bagunçado. Ele trabalhava sem parar, fez 25 filmes na década passada. Mas, mesmo se esforçando ao máximo, parece que não conseguiu cumprir a promessa feita nos primeiros anos de carreira. Quando entrou para o velho esquema dos estúdios na década de 1950, ele parecia destinado a se transformar em um ícone como Paul Newman ou em um meteoro reluzente como James Dean. No entanto, Hopper tomou um desvio extremo, tanto química quanto artisticamente, na história de Hollywood. E acabou se transformando, confortavelmente na idade avançada, em algo mais inesperado do que todas as suas encarnações anteriores, um ator trabalhador e confiável, além de um respeitável colecionador de arte. Em seus últimos anos, ele se considerava um fracasso. Nunca senti que fiz o grande papel, dizia. Nunca senti que dirigi o grande filme. E não posso culpar ninguém além de mim mesmo. Há 9 anos, Hopper foi diagnosticado com câncer de próstata, mas isso não o fez desacelerar até que sua saúde piorou em 2008. Quando ele percebeu que tinha pouco tempo restante, ele ficou sentimental e começou a refletir sobre o passado. A relação de Hopper com seus filhos mais velhos nem sempre foi das melhores, especialmente com a primeira, Marin, que era 5 anos mais velha do que suas esposas. Agora, que estava doente, ele queria ter seus filhos por perto, e sua casa era grande o suficiente para acomodar todos. Quando Marin, ex-editora da revista Elle, começou a enfrentar problemas em seu casamento, ele a convidou para morar em uma das estruturas de sua propriedade. Ele também providenciou um chalé para seu filho adolescente, Henry, um pintor que cria arte. Respingada no estilo de Jackson Pollock que recentemente foi escalado para um filme de Gus Van Sant. Essas crianças não tinham estado próximas de Dennis desde que ele se separou de suas respectivas mães, lembra um amigo da família. Naquela época, elas eram muito jovens. Elas só queriam estar no centro da vida dele novamente.
Em 2008, antes de começar a filmar o programa de TV Crash, Hopper descobriu que seu câncer havia se espalhado. Conforme seu prognóstico piorava, ele ficava cada vez mais raivoso e vulnerável, e alguns de seus demônios antigos pareciam ressurgir. Grande parte de sua raiva era direcionada à Victoria. "Você é um monte de lixo humano", ela se lembra dele gritando. Em outra discussão, ele disse a ela que ela havia causado seu câncer, mas afirmou que não iria se divorciar. "Nunca vou permitir que você me abandone", disse a ela. Antes de falecer, Hopper negou ter feito tais afirmações. Conforme o casamento se deteriorava, a vida na propriedade se assemelhava a uma cena de Rei Lear, com alguns dos herdeiros de Hopper bisbilhotando a vida dos outros na casa de plano aberto, ao mesmo tempo em que lutavam por um lugar junto ao patriarca moribundo. Logo, Hopper e seu círculo mais próximo estavam retratando Victoria como uma oportunista louca, enquanto os aliados dela colocavam toda a culpa nos filhos dele. Por mais doentio que possa parecer, Marin e Henry gostavam de ver Dennis confrontando emocionalmente Victoria, diz um amigo. Eles queriam o pai de volta, aquele pai descontrolado que nunca lhes deu atenção suficiente quando eram crianças. Agora, eles queriam controlá-lo. Decadente, rebelde, indulgente consigo mesmo e profundamente interessado em criar uma mitologia que sobrevivesse a ele, Hopper representava tanto a ameaça quanto o atrativo do lutador eterno. A imagem mental que Nicholson diz que vai guardar para sempre do amigo é a de força de vontade crua, Hopper funcionando sempre com força total, berrando, irrefriável. Em The Pilgrim, canção de 1971, Chris Christopherson retratou Hopper, entre outros, como uma contradição ambulante, parte verdade, parte ficção, pegando todos os caminhos errados para voltar solitário para casa. Ele sempre será lembrado pelo triunfo de Easy Rider, que desencadeou uma era de ouro no cinema norte-americano em 1969. É como se Dennis tivesse inventado a linguagem da década de 1960, diz Val Kilmer, amigo de Hopper. Não dá para ter nada mais típico de um astro de cinema do que aquele brilho no olho dele. No início, Hopper era um garoto do interior. Ele nasceu em 1936, no Entre Guerras, na cidade de cowboys de Dodge City, no estado norte-americano do Kansas, onde passou uma infância tristonha nas plantações de trigo de uma fazenda. Sua mãe ganhou sua desconfiança ao guardar um segredo logo no começo de sua vida, quando seu pai foi servir na Segunda Guerra Mundial. Quando Hopper tinha 5 anos, ela disse que o pai tinha sido morto em combate, mesmo sabendo que ele estava trabalhando como espião na Ásia. Ele reapareceu no final da guerra como um espectro na soleira da porta. Dennis tinha enormes problemas com a mãe, diz uma fonte próxima a Hopper. Ele encontrou consolo no cinema. "Eu me lembro da solidão de abraçar o travesseiro e pensar que era Elizabeth Taylor ou Leslie Caron, e não poder contar para ninguém", ele recordava. "A única maneira que eu consegui pensar para deixar de ser infeliz e solitário era me tornando um artista, tão criativo e bonito que todo mundo ia dizer, uau." Em 1950, a família de Hopper se mudou para São Diego, na esperança de curar a asma de seu irmão mais novo com o ar do mar. Em sua nova escola de ensino médio, Hopper se apaixonou pela atuação, apesar da desaprovação de seus pais. Em 1954, Hopper se mudou para Hollywood, onde rapidamente conseguiu um papel pequeno como Goon, integrante de uma gangue de adolescentes em juventude transviada. No set, Hopper passou a idolatrar James Dean, que o introduziu à atuação metódica e às drogas. "Jimmy e eu usávamos peiote e maconha quando essas coisas não podiam ser mencionadas nem para os seus melhores amigos", Hopper lembrava. Ele tinha uma panela de peiote sempre fervendo no fogão, como se fosse um bule de café. Seguindo o exemplo de Dean, ele se concentrou em ser um encrenqueiro. Certa noite, Hopper encheu uma banheira de champanhe para se preparar para uma orgia com Natalie Wood, mas quando ela entrou na banheira, começou a berrar e precisou ser levada para o pronto-socorro. "Queimou a chota dela", Hopper disse. "Deixou pegando fogo." Hopper viveu a morte de Dean, em 1955, como a tragédia mais pessoal da minha vida. A melhor maneira que ele encontrou para honrar o amigo foi tomar seu manto de delinquência, dissidência e autodestruição. A luz que sempre brilhava por meio de Dennis era James Dean, diz o galerista Tony Shafrazy, que foi padrinho de 2 casamentos de Hopper. Em 2 anos, o ator entrou na lista negra de Hollywood depois de uma briga com o diretor Henry Hathaway no set de Caçada Humana. Durante a década seguinte, ele viveu em exílio, matriculou-se no Hector Studio, em Nova York, e marchou com Martin Luther King Jr., de Selma Montgomery.
também se envolveu com fotografia, que se transformou em uma das paixões de sua vida. Sua primeira foto publicada foi a arte da capa de River Deep, Mountain High, de Ike e Tina Turner, e ele tirou algumas das primeiras fotos de artistas como Neil Young e Grateful Dead. Hope sempre foi um cara mais visual do que verbal, lembra Nicholson. A coleção de arte que Hopper começou naqueles anos cresceria até se tornar tão impressionante quanto seu legado. Hopper talvez nunca tivesse voltado para Hollywood se não tivesse se casado com Brooke Hayward, filha do mega-agente Leland Hayward e amiga próxima de Jane Fonda, em 1961. Hopper ainda era persona non grata nos estúdios, mas conseguiu arrumar algum trabalho em filmes B de motociclistas ao lado do irmão de Jane, Peter Fonda. Não havia muitas indicações de que o filme de motociclistas seguinte de Hopper e Fonda, Easy Rider, iria transgredir o gênero. Com o nome de Hopper atrelado à direção e ao papel principal da produção, eles mal conseguiram levantar os $360 mil de financiamento necessários. Durante o preparo do filme, Hopper foi preso por fumar maconha em Los Angeles. Easy Rider, que renderia $50 milhões, mudou as produções de Hollywood ao comprovar que filmes de arte para público jovem, feitos por jovens diretores, podiam gerar grandes lucros. Mas Hopper tinha personalidade difícil demais para se aproveitar financeiramente da evolução que ele ajudou a lançar. Ele estava com 33 anos, era um ícone da contracultura e o novo diretor mais badalado de Hollywood. Mas os elogios não bastaram. Para Hopper, bem mais tarde ele começou a afirmar que tinha escrito Easy Rider sozinho. Os créditos do roteiro são compartilhados por Hopper, Fonda e Terry Southern. 27 anos depois, Dennis tentou me fazer assinar uma declaração dizendo que ele tinha escrito sozinho o roteiro de Easy Rider. Fonda escreveu em seu livro de memórias, Don't Tell Dad, dá para imaginar a relação de amor e ódio que eu tive com ele durante todo esse tempo. O filme também acabou com o primeiro casamento de Hopper. À medida que sua fama foi crescendo, ele passou a ser violento com Brooke, chegou a quebrar o nariz dela em uma briga. Ela o abandonou e levou junto Marin, que na época estava com 5 anos. Em 1970, Hopper ficou casado com Michelle Phillips, do The Mamas and the Papas, por 8 dias. 7 desses dias foram bem bons, ele disse mais tarde. O 8º dia é que foi o ruim. De acordo com uma história questionável, Hopper amarrou a um aquecedor para que ela não o abandonasse. O que eu vou fazer? Ele perguntou quando ela foi embora. Você já pensou em suicídio? Foi a resposta dela. Hopper poderia ter se aproveitado do sucesso de Easy Rider durante anos, mas seu próximo passo foi sua ruína. Ele resolveu dirigir e estrelar The Last Movie, projeto pessoal dele, sobre um dublê de um filme de faroeste hollywoodiano que, depois que as filmagens terminam, continua no Peru. Ele construiu o cenário a 4.270 metros de altitude nos Andes peruanos, levou astros de Hollywood como Fonda e contratou centenas de índios como extras. Para editar as 37 horas de filme que ele tinha registrado, Hopper se instalou em uma ampla casa de fazenda em Taos, Novo México, rodeado por uma hoste de escritores, drogados e místicos hippies. The Last Movie venceu o Festival de Cinema de Veneza, mas logo saiu de cartaz nos Estados Unidos. Eu superestimei o meu público, Hopper declarou, arrasado pela rejeição. As pessoas queriam um filme daqueles da década de 1940 que deixam a gente inerte, em que não é preciso pensar muito, essa coisa que Spielberg e Lucas inventaram de fazer. Nunca mais ele pôde dirigir algo em escala tão grandiosa. Renegado em Hollywood pela segunda vez, Hopper desceu às profundezas. Ele ficou furioso consigo mesmo por estragar sua grande oportunidade. Passou a maior parte dos 12 anos seguintes em Taos, bebendo 2 litros de rum por dia, cheirando cocaína e andando de moto pela cidade com uma arma pendurada nas costas. Teve um filho com a terceira mulher, a atriz Daria Alprin, mas o casamento logo se desintegrou. Foi durante o nosso casamento que Dennis viveu alguns dos anos mais difíceis com alcoolismo e uso de drogas, Daria lembra. Os únicos trabalhos disponíveis para Hopper eram papéis que se aproveitavam de seu vício em drogas, como o fotojornalista maluco, de Apocalipse Now. Apesar de ele ter jogado um colchão em chamas pela janela do hotel, ele não era o personagem mais estranho naquele set notoriamente bizarro. O prêmio provavelmente fica com Marlon Brando, que insistiu para gravar as cenas dos dois em 2 noites separadas, porque ele não gostava de Hopper, mas a maior parte da equipe o adorava, mesmo com seus vícios. Toda a performance dele foi de improviso, lembra Laurence Fishburne, que faz o papel de um jovem soldado no filme. O jorro de consciência que saía dele era impressionante.
Eu era só um garoto de 15 anos, mas fiquei maravilhado com a capacidade dele. Ele não prestava muita atenção em mim, mas eu passei um tempo andando atrás dele, porque pensei, esse cara é livre de verdade. Em 1983, Hopper finalmente chegou ao fundo do poço. Ele estava no México interpretando o chefe da polícia antinarcóticos, grande ironia, no obscuro filme Jungle Warriors, quando de repente saiu pelado e xingando pelas ruas de Cuernavaca. 2 dublês do filme foram convidados para levá-lo para o aeroporto, para que ele voltasse para casa antes de estragar a produção. No avião, ele achou que tinha visto fogo na asa e tentou abrir a porta de emergência. Depois de um par de tentativas de desintoxicação e um período em um hospital psiquiátrico, ele finalmente ficou sóbrio e imediatamente começou a procurar trabalho para voltar à ativa. Hopper ligou para David Lynch e implorou para ser contratado para Veludo Azul no papel de Frank Buffy, o sádico apavorante que cheira uma mistura de anil nitrato usando uma máscara facial que ele carrega no bolso. Hopper sabia que o papel tinha sido feito para ele. Eu preciso fazer esse papel, ele disse a Lynch. Eu sou Frank. Ao se aproximar dos 70 anos, Hopper parou de se dedicar a fazer grandes filmes. Ele assinou contrato para um filme baseado no game Super Mario Bros., para a voz em uma gravação de GPS, para uma série de TV sobre o Pentágono. As obsessões que tinham tomado conta de Hopper durante décadas, as drogas, a bebida, a violência, tinham sido substituídas por sua paixão por colecionar arte. Quase todos os cômodos de sua casa tinham quadros dignos de museu. Uma vez, eu estava com ele no escritório, e na mesa tinha uma caveira de Damien Hirst que ele usava de peso de papel, diz um amigo. A coleção dele incluía Basquiat, Robert Rauschenberg, David Salle, Keith Haring e um retrato grande dele, feito por Julian Sanabel. Eu o pintei para ele quando o ator Guy Pitone estava fazendo toda aquela confusão com os processos, porque ele estava para baixo e eu queria animá-lo, diz Sanabel. Hopper nunca superou a perda de sua primeira coleção, entregue a Hayward no divórcio, anos antes. Para fazer dinheiro, ela prontamente vendeu parte dela, inclusive a estimada lata de sopa de Warhol, cujo valor ele reconheceu anos antes de se transformar em ícone. De acordo com uma fonte próxima a Hopper, aquela coleção original hoje poderia valer 200 milhões de dólares. A coleção atual certa vez foi avaliada em 16 milhões de dólares, mas dizem que pode chegar a até 300 milhões de dólares. Nos últimos meses de vida de Hopper, a questão de quem a controlaria foi ganhando cada vez mais importância em sua mente. Victoria podia ser hostes quando conheceu Hopper, mas no fim da vida dele já tinha se transformado em uma sofisticada esposa de Hollywood. Com olho para a arte, ela ajudou a organizar exposições das fotos dele e o acompanhava em reuniões de negócios. Mas, alguns anos antes de ele morrer, a relação pessoal entre os dois começou a se deteriorar. Mesmo assim, depois de 14 anos de casamento, ela tomou a decisão de cuidar dele durante a doença. Ela também sabia que, segundo os termos do acordo feito antes do casamento, ela sairia sem nada se eles se divorciassem. Nos últimos anos, Hopper ainda desfrutava de suas armas e de suas drogas, apesar de usar quantidades menores. Ele mantinha uma espingarda carregada em casa e uma pistola no quarto. No fim da vida, Hopper estava fumando até $700 em maconha medicinal por semana. Hopper amava a arte porque era um refúgio, uma maneira de se comunicar com os outros fora da tela, coisa que ele reconhecia, podia ser difícil para ele. Infelizmente, a coleção de arte dele acabaria por destruir sua família. Em julho do ano passado, ele decidiu que estava na hora de colocar Victoria em seu lugar, retirou-a do cargo de diretora de seu fundo de arte. 3 meses depois, Victoria teve uma reunião com o administrador dos negócios dele e ficou desconfiada de que Hopper tivesse mudado seu testamento. Depois, ela insistiu para que o ator a acompanhasse à terapia para discutir o destino de seus bens, mas ele se recusou. Victoria quer o dinheiro de Dennis, diz um amigo da família. Ela considerava aquela coleção de arte como meio de se catapultar como celebridade no mundo da arte, e como o controle daquilo estava lhe sendo negado, ela enlouqueceu. No acordo anterior ao casamento, Victoria deveria receber 35% do inventário de Hopper, mais um quarto de seu seguro de vida de $1 milhão, mas só se ainda estivesse casada e morando com ele quando ele morresse. O problema é que, quando o acordo anterior ao casamento foi escrito, a propriedade de Hopper em Venice só incluía a casa com fachada de metal e um estúdio pequeno. Agora ela tinha se expandido e incluía 5 casas independentes.
E quem poderia dizer que Vitória não estava residindo na propriedade se ele simplesmente fizesse as malas e se mudasse para outra casa no complexo? Antes de Vitória dar um passo assim tão sério, ela resolveu confrontar Hopper, algumas semanas antes do Natal, a respeito das mudanças no testamento. Depois da separação, Hopper colocou em vigor um acordo que a proibia de ficar a menos de 3 metros dele e dos filhos dele. A justiça deu a Vitória $12.000 por mês, mas ele se recusou a dar depoimentos formais no processo de divórcio. Vitória ficou exasperada e afirmou que ele não estava doente demais para testemunhar. Mas ela estava errada. Em abril, Hopper levou todos os filhos para Taos, para mostrar a ele o lugar onde queria ser enterrado. Ele teria gostado de morrer em Taos, que ele chamava de seu lar do coração, mas ele sabia que não podia, queria ficar perto de Galen, que estava em Los Angeles com Vitória. Também começou a trabalhar com Sanabel em uma grande retrospectiva de suas próprias obras de arte, exibidas no Museu de Arte Contemporânea, em julho. Achei que isso serviria para ressuscitar Dennis de certa maneira, disse Sanabel. Ele se envolveu muito no levantamento das informações, e eu achei que o corpo dele melhoraria com essa atividade. Em suas últimas semanas, Hopper resolveu se distanciar do divórcio. Na noite em que morreu, em 29 de maio, estava com os filhos. Deitado na cama, disse o nome de Henry 2 vezes. Ele se orgulhava muito do trabalho de ator de Henry, diz o amigo Chafrazy. Então seus olhos se voltaram para algo à sua frente e ele se foi. Os amigos dos filhos imediatamente encheram a casa de comida e risadas, e convidaram as pessoas mais próximas de Hopper para embarcar em um avião particular para o enterro em Taos, alguns dias mais tarde. Mas a filha mais nova não participou da cerimônia. Hopper tinha se recusado a permitir que Vitória comparecesse, e ela não queria que Galen passasse pelo estresse do enterro do pai, sem a presença da mãe. No fim da vida, em uma de suas viagens com o Guggenheim Motorcycle Club, Hopper ficou emocionado quando o amigo Lawrence Fishburne confessou que se sentia intimidado pelo mundo da arte. Permita-me mostrar o museu a você, Hopper sugeriu. Deixe-me mostrar a você o que isso significa. Conduzindo Fishburne por peças e galerias silenciosas, Hopper explicou o processo em termos contundentes. Estas pinturas, todas estas obras no museu, são suas amigas, e você vai visitar as suas amigas, ele disse. E, se tem alguém aqui de quem você não gosta, não precisa perder seu tempo com ela. Foi a mesma coisa no enterro. De acordo com uma fonte próxima a Hopper, Vitória não foi a única a não ser convidada. Os filhos de Hopper tinham uma lista de pessoas proibidas de prestar sua homenagem. Mas, para quem compareceu, a cerimônia marcou a morte de uma lenda. Em uma igreja de adobe retratada em quadros de George O'Keeffe, o irmão de Hopper leu The Pilgrim, a ode de Chris Christopherson a seu amigo solitário e briguento. Houve muitas risadas e muitas lágrimas. Então Hopper foi colocado para o descanso eterno em solo indígena sagrado. Enquanto seu corpo ia descendo na cova, os presentes ouviram um último estrondo furioso. Havia um monte de motociclistas enfileirados, diz Nicholson, e, quando eles aceleraram os motores, eu também me senti acelerado. Uma vida cheia de fúria e os últimos dias de Dennis Hopper retrata a vida tumultuada e controversa do icônico ator de Hollywood. A obra mergulha na personalidade rebelde de Hopper, suas lutas contra o sistema, seu envolvimento com drogas e álcool, e sua paixão pela arte. Ah, mas esse cara tinha uma vida agitada, viu? Altos e baixos, brigas e polêmicas. Mas o legal é que ele deixou um legado importante no cinema e na arte. Sabe, é aquela história de que até as figuras mais selvagens podem encontrar redenção e expressar sua criatividade. Afinal, quem disse que a vida tem que ser sempre certinha? Gostaram do vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações para os próximos vídeos. Tchau, tchau!